A graça e a paz, meus queridos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Já vem algum tempo que nós estamos vindo aqui na igreja, mas agora mais próximo, né? A gente está se aproximando mais. E isso é bênção de Deus, né? Tem aqui pastores queridos que a gente já conhece há tanto tempo, né? Rafael, pastor Márcio, Adriano e muitos outros que aqui nós conhecemos, né? Hoje tivemos um tempo muito gostoso com a família querida daqui da igreja, tivemos um tempo maravilhoso, comemos, contamos casos e foi maravilhoso. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Então, eu gostaria de passar aqui para vocês o mesmo vídeo que eu passei de manhã, que muitos de vocês não puderam assistir, e esse vídeo vai falar um pouquinho do que Deus tem colocado em nossos corações, né? Para vocês entenderem, nós somos missionários da APMT, eu creio que todos vocês já devem ter ouvido, pelo menos, né? A APMT é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, é a agência da Igreja Presbiteriana, né? Nós temos hoje uma faixa de 240 missionários espalhados por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, em várias regiões do Brasil, trabalhando com povos transculturais, né? Indígenas, quilombolas, ribeirinhos, sertanejos e por aí vai, ciganos, né? Então, um trabalho muito bonito que a APMT tem feito. E tem mais 200 missionários sendo treinados e capacitados nesse exato momento para serem enviados, né? E vocês sabem que essa pandemia ela afetou a todos nós, inclusive os missionários. Nosso plano era de irmos para o campo, que Deus tem nos designado, no ano passado, em maio do ano passado, olha só, já se passou mais de um ano e a gente continua aqui, né? Deus sabe de todas as coisas, Deus não é tomado de surpresa, porém não é uma coisa muito confortável para nós como missionários, uma vez que os nossos corações estão na missão de Deus, né? Então, nós trabalhamos no Nepal 7 anos como missionários, lá nasceram a Meg e a Emily, e depois nós voltamos ao Brasil, aí por mais treinamentos, né, com a APMT, e aí eu voltei, então, dessa vez nós fomos desafiados a trabalhar na Romênia, onde nós ficamos quase 6 anos, e lá nasceu a Isabela, a nossa pequenininha, né, a caçulinha. E de lá, Deus nos deu essa nova direção, de estarmos assessorando uma igreja presbiteriana no norte da Inglaterra, que essa igreja, na verdade, já vem há 13 anos nos assessorando na Romênia, né? Todo ano eles enviam lá uma equipe, pessoas simples, que a gente tem essa ideia, né, que todo inglês é rico, né? Mas quando você vê a realidade deles, muitos deles idosos, com problemas seríssimos de saúde, mas todos os anos eles separam uma semana da vida deles para ir lá e servir a nossa igreja. Só que dessa vez eles falaram assim, agora vocês nos ajudam, porque nós precisamos do auxílio de vocês. E porque eu já falo romeno, falo inglês, falo algumas outras línguas aí, eles falaram, olha, você seria ideal aqui, porque o trabalho aqui necessita de alguém como você, no seu perfil, porque nós temos muitos romenos, muitos não falam nem o inglês, a gente precisa assessorá-los, né? Inclusive, hoje, o pastor mandou um contato de um deles, é um romeno casado com a brasileira, que já estão em Newcastle, né? E estão ansiosos pela nossa presença lá, para a gente falar em português com ela, pelo menos com a esposa, né? Não sei se o esposo fala. Então, eu vou deixar vocês assistirem e depois, então, estarei trazendo a mensagem. Quem poderia imaginar que um dia, o lugar que foi palco de grandes conquistas como a Reforma Protestante e a Confissão de Fé de Westminster, as quais dariam um novo rumo ao cristianismo mundial, chegaria ao estado de decadência atual? João Knox, influenciado por Calvino, lançou as bases do presbiterianismo na Grã-Bretanha. Juntamente com outros reformadores, serviu seus melhores 5 anos na Inglaterra como missionário e evangelista, nas cidades de Berwick, Newcastle e Londres. Um exército de missionários foi enviado do Reino Unido para todo o mundo para a proclamação do Evangelho. América do Norte, Central e do Sul tiveram seu início na fé protestante derivadas da Grã-Bretanha. E agora, eles clamam por socorro. Uma vez pujante, a Igreja Presbiteriana Inglesa começou a perder a sua relevância ainda durante a Guerra Civil Inglesa, datada do século XV, tendo o seu apogeu na Grande Ejeção, de 1662, quando 2.000 ministros foram expulsos da Igreja Anglicana por escolherem as verdades bíblicas e não o liberalismo teológico.
os presbiterianos sucumbiram por permitir que líderes unitarianos e outros totalmente liberais adentrassem suas tão fragilizadas igrejas. Agora, com o liberalismo instaurado, a palavra de Deus deixou de ser uma verdade absoluta. Evangelismo já não mais era uma prática comum. O pós-modernismo tomou conta não somente do Reino Unido, como de grande parte da Europa. O continente passou de um sistema humanista e abraçou o paganismo. Espiritualidade nunca esteve tão em alta desde a Reforma Protestante. Todavia, este grande crescimento não facilita a propagação do Evangelho, pois a volta às práticas pagãs está na moda, substituindo assim a necessidade de um Deus verdadeiro. O crescimento e a expansão do Evangelho têm sofrido ataques constantes, principalmente pelas Nações Unidas e União Europeia, bem como por grupos liberais respaldados por leis anticristianismo no continente. Templos, frutos da Reforma Protestante, têm se tornado boates, bares, cassinos e até mesmo um lugar de culto para os neopentecostais, liberais e, em alguns casos, mesquitas para os muçulmanos. Com o envelhecimento e morte de seus poucos membros fiéis, a Igreja Presbiteriana Inglesa se definhou atrás de grandes templos vazios, desaparecendo quase por completo. Todavia, nem tudo estava perdido. A partir de 2016, a Igreja Presbiteriana contava com um total de 17 congregações, sendo 12 na Inglaterra, 3 no país de Gales, uma na Suécia e uma na Alemanha. A convite da Igreja Presbiteriana de Newcastle, fomos desafiados a auxiliá-los na reevangelização e revitalização da Igreja Presbiteriana Inglesa. Eles são a única referência presbiteriana em toda a região do norte da Inglaterra. Após 10 anos se reunindo em um centro comunitário e sem um local apropriado para cultuarem, lhes foi permitido usar por 150 anos um templo pertencente à Igreja Anglicana, que estava abandonado há meio século por falta de membros. Resumiremos nossa parceria com a Igreja Presbiteriana Inglesa exclusivamente na área de evangelismo. Além de podermos evangelizar os ingleses, auxiliaremos a igreja local no alcance das diásporas de fala hispânica e também a grande comunidade romena na região. São mais de 4 milhões de romenos fora de sua nação. Destes, quase 500 mil só no Reino Unido. Os ingleses estão clamando à IPB e à Igreja Presbiteriana Americana para juntarmos forças e fortalecermos os remanescentes. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem tido um papel importante no mundo por sua fidelidade às Escrituras e crescimento constante. Temos um dever histórico para com o presbiterianismo inglês. Convidamos a Igreja Presbiteriana do Brasil a continuar a nos apoiar em nossos mais de 20 anos de missões na América do Sul, Ásia e agora na Europa. Juntem-se a nós nessa parceria para fortalecer os nossos pais na fé. A Igreja Presbiteriana Inglesa agradece. Obrigado pela confiança e apoio ao nosso chamado. Esse é o desafio. E tem espaço, viu, para quem quiser ir lá trabalhar.
Fiquei sabendo que daqui vai sair um casal para ir lá para a França, né? Lá na França tem uns 60 igrejas presbiterianas, 30 delas não tem nenhum pastor, e as outras 30 os pastores já estão bem velhinhos. Já eu conversei com um casal, já vou passando a visão para eles aí. Brincadeiras à parte, é um lugar que precisa muito da pregação do Evangelho, como vocês podem ver. Eu creio que alguns de vocês, brasileiros, agora estão tendo mais oportunidade de visitar e ver, né? Muitos deles, inclusive o Hernando Dias Lopes, tem um vídeo dele circulando aí, em que ele falou que a igreja europeia, reformadas, né, europeias, não tinha muito do que se orgulhar, porque o que eles conquistaram, eles perderam. E se nós, como hoje, brasileiros, nós não nos levantarmos, nós também podemos perder. Eu falei hoje de manhã, eu creio que o pastor, o missionário João, né, da CI, ele falou também semana passada, né, de um gráfico que eu coloquei, em que a igreja presbiteriana diminuiu menos 20% de 2016 para cá, são 5 anos. Nós diminuímos 20%. Algo não está bem e nós precisamos nos alertar para isso, né? E evangelismo, discipulado, né, investir em jovens. A igreja de vocês é uma bênção, porque tem muitos jovens, gente. A igreja que tem jovens é uma igreja que tem propensão de crescer. Vocês viram ali só cabeça branca, né? Nada contra os cabeça branca, tem muitos que aprender com eles. Mas não existe mais aquele vigor que existia antes, né? Então, são jovens que vão dar continuidade ao trabalho, né? Então, eu quero compartilhar com os irmãos hoje, em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. É um texto que me chamou muita atenção, porque aqui Paulo vai entrar pela primeira vez na Europa, né? E se vocês lerem um pouquinho antes o contexto, ele queria trabalhar na Ásia Menor, né? Ele estava ali focado, querendo ir, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus o impediu, ele tentou ir para outra região, a Bíblia diz que o Senhor, o próprio Senhor, o impediu de chegar ali, e a gente se faz aquela pergunta, né? Por que o Espírito Santo impediria alguém de evangelizar? Porque Deus tem os seus planos, né? Deus não é tomado de surpresa. Deus queria que eles fossem para a Europa. E assim foi feito. Entrou né? Paulo, então, tem essa visão de um varão macedônio que está ali à sua frente. Ele fala, atravesse a Macedônia e nos ajude. Atravesse, venha para cá e nos ajude. Então, foi essa mensagem que foi nos dada. Agora, nós ajudamos vocês tantos anos, 13 anos ajudando a igreja presbiteriana. Tem mais de 10 anos que a igreja presbiteriana tem parceria com a igreja inglesa e de País de Gales. Mas até então, não tinha um pastor brasileiro trabalhando diretamente com eles ali. Então, essa vai ser a primeira vez. Então, ou seja, ele fala, agora vocês atravessem e nos ajudem. E é exatamente essa visão que Paulo tem, né? Eu vou me concentrar só nos versículos de 11 a 15, e não vou me deter nos outros, na outra parte aí, tá bom? Mas vamos abrir lá então Atos capítulo 16, do versículo 11 até o versículo 15. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samatrócia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Essa é a palavra de Deus. Bem, então, Paulo tinha um plano ali naquela região da Europa, plantar igrejas, ver essas igrejas florescendo, essas igrejas se expandindo e dali indo para outras regiões. Aí fala de navegando para Troade, então, né? Paulo e toda a sua equipe missionária, agora incluindo Lucas, né? Que é quem estava escrevendo esse livro, tiveram que navegar pelo mar ali do Ageu, do continente da Ásia ao continente da Europa. Então, eles fizeram todo aquele trajeto, né? Não era como hoje, que a gente pega um avião e daqui a pouco a gente já está ali. Quando nós morávamos no Nepal, onde nós servimos 7 anos, eram quase 2 dias de viagem. Era muito cansativo. Imagina a época de Paulo.
atravessar toda aquela região de navio, sei lá qual o sistema que eles tinham naquela época, mas correndo riscos, né, de morte, de serem atacados, e eles seguiram, então, rumo à Europa. Quando falei, seguimos em direitura Samotrácia, essa é uma expressão náutica que eles usavam, né, dizendo que o vento estava a favor deles. O que era para eles levarem 5 dias, eles levaram apenas 2 dias. Hoje de manhã eu estava conversando com um casal aqui da igreja, eu creio que alguns de vocês já ouviram falar sobre esse testemunho. Nós estávamos aqui já há mais de um ano, nós chegamos em fevereiro do ano passado, e estávamos nos perguntando, mas Senhor, eu não vejo, a gente não consegue ver nada. Tudo está fechado, as coisas não estão acontecendo, será que foi isso mesmo que era para nós fazermos? E começamos a orar. E a igreja da Inglaterra precisava nos enviar um número que chama reference number, né, que é um número que você dá a entrada nos papéis. O pastor Adriano sabe muito bem o que é isso, né? Essa jornada, essa odisseia cansativa. E aí eles enviaram esse número para nós ano passado, e aí a gente acabou perdendo, porque ele tem duração só de 3 meses e custa 400 libras. 400 libras hoje está na faixa, quem é bom aí, vezes 7,5, é muito dinheiro, tá bom? Eles lá conseguiram levantar uma oferta lá, é uma igreja, não tem uma igreja, não é igreja com boas condições financeiras, eles não têm nem como pagar o pastor deles, o pastor é um pastor missionário dos Estados Unidos, inclusive agora ele está retornando aos Estados Unidos, porque a sua mãe está com demência, ele falou que não tem como mais, ele tem que voltar, ele falou, Ronaldo, agora é muito mais agora, você precisa vir para cá. É uma igreja pequena, mas eles juntaram lá e conseguiram pagar esse número para a gente, né? E aí, então, eles enviaram esse número sem a gente saber. Eu falei, coisa, segura, porque a situação está estável, né? Mas mesmo assim, eles mandaram. E aí eu falei, amor, agora a gente vai ter que começar esse processo. Só que a gente não tinha dinheiro. Na minha cabeça, a gente precisava levantar 70 mil, porque eu fiz os cálculos lá no site deles e tudo, para mim, estava tudo certo. Eu falei, Senhor, como é que eu vou pagar isso? Porque o meu limite do banco é só 6 mil reais. Né? E com muito custo, anos que a gente tem conta no Banco do Brasil, a gente conseguiu chegar a isso assim com muito custo. E eu falei, como é que a gente vai pagar esse visto? E começamos a orar. Naquela semana, o gerente do nosso banco lá do Brasil, em Belo Horizonte, que minha conta é de lá, que eu sou de Minas, me ligou e falou assim, olha, eu sou o seu novo gerente, você caiu na minha agência e eu vi lá no seu perfil que você é um missionário. E eu sou cristão, e eu orei para Deus e perguntei, Deus, o que eu posso fazer por essa família? Eu falei, não, isso não pode estar acontecendo. Eu falei, olha, a única coisa que eu preciso no momento é um limite, mas de quanto? Eu falei, 70 mil, né, na minha cabeça na época, né? Ele falou, 70 mil é muito difícil, porque você não tem comprovação de renda. Não tenho, né, missionário. Ele falou, olha, eu vou ver o que eu posso fazer. Em 5 minutos ele aumentou nosso limite para 78 mil reais. Eu falei, não, é um passo de fé, é um passo de fé. Mas eu falei, Deus, isso não acontece todos os dias. Outra pessoa disse assim, Ronaldo, eu estava tentando aumentar 500 reais do meu limite, não aumentaram. E é uma pessoa que tem um trabalho estável, né, trabalha para o Estado e tudo, não conseguiu. E eu, missionário quebrado, né, conseguimos. Eu falei, Deus, eu acho que o Senhor está nisso. E a gente deu início ao processo. Então, às vezes, a gente começa a ver a missão de Deus, mas a gente, ao invés de olhar para o Deus que nos chamou, a gente começa a olhar para as circunstâncias. E essas circunstâncias, muitas vezes, elas vão nos trazendo para baixo. E é interessante que eu e minha esposa estávamos conversando, as pessoas que Deus levantou, né, que nós já conseguimos levantar esse montante de... no final acabou sendo 108 mil reais, mas a passagem de 12 mil ficou em 120 mil reais, né, que a gente tem que levantar. Desses 11 mil que a gente levantou, foram pessoas simples, pessoas, minha irmã mesmo, que mora numa favela, ela nos deu uma maior oferta que a gente já ganhou, um casal de romenos, né, que cresceram no orfanato como eu, se casaram, eles deram a primeira oferta, uma oferta que nenhuma igreja brasileira nos deu. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Né? Então, ou seja, Deus ele usa quem Ele quer, como Ele quer, da forma como Ele quer. Então, nós não podemos, se Deus tem nos dado a missão, nós temos que seguir para essa missão. E foi o que Paulo fez. Né? Eles viajaram 251 quilômetros aí, aproximadamente em 2 dias. Dali eles foram então para a cidade de Filipos, cidade da Macedônia, né? A primeira do distrito, como diz aí o versículo. Paulo então tinha esse plano de plantar igrejas em cidades maiores, porque cidades maiores elas têm capacidade de auxiliar a plantação de igrejas.
né? A gente vê aqui em Taguatinga mesmo, né? Teve uma época que tantas igrejas foram plantadas, eu creio que até a primeira mesmo, né? Tantos trabalhos foram feitos, igrejas sendo plantadas, igrejas se tornando autônomas, igrejas crescendo, aumentando, mas chega um momento que a gente entra no platô espiritual, né, da igreja, em que a igreja não faz mais esse trabalho, e aí é quando o declínio começa a acontecer. Em 5 anos, menos 20% é um número considerável, que nós devemos começar a pensar, né? E ele então entendia que dali o evangelho se espalharia por toda aquela região. Filipos, então, era uma região onde houve uma guerra, né, desse exército aí de Marco, Antônio e Otávio, onde derrotaram Bruto, né, e Cássio na batalha decisiva, de uma guerra civil que houve ali em 42 a.C., né, e aí aqueles soldados romanos ali, eles permaneceram, virou uma colônia romana, né, como na Alemanha, esqueci o nome da cidade, que agora que a gente até passou por lá, muito bonito. Os soldados americanos vieram, né, ali teve a guerra, e aí eles ficaram ali, da mesma forma os soldados romanos ficaram ali. Qual que era, então, o contexto dessa mulher chamada Lídia? Porque vocês lembram que a visão de Paulo era de um varão macedônio, mas, primeiro, ele encontrou um grupo de mulheres orando. Depois encontrou Lídia, mas as coisas de Deus às vezes é confusa para a gente, né? Porque a gente não consegue entender como que pode, ele teve uma visão de um varão, de repente ele só se detém no caminho de mulheres, e Deus traz então salvação para essa mulher chamada Lídia. E aí fala assim no versículo 13, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, preste atenção, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. E fala que no sábado, então, eles saíram. Por que no sábado? Porque eles eram adventistas? Não, porque no sábado é quando o povo geralmente iam para a sinagoga. Essa era a cultura do povo. Então ele foi para o lugar onde eles pensavam que ia ter uma sinagoga, não tinha, somente um grupo de mulheres orando. Porque às vezes a gente pensa, quando a gente pensa em missões, a gente pensa o quê? É África, é Ásia, aqueles povos lá, né, como a gente, no Nepal mesmo, eram 333 milhões de deuses, 11 deuses para cada habitante. Paulo queria ir para a Ásia Menor, pregar o evangelho ali, e Deus falou, não, você vai para a Europa. Deus, a Bíblia diz o que lá em Marcos 16:15? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, essa é a visão, essa é a missão de Deus para a igreja, é ir por todo mundo. Mas os europeus não precisam de Deus. Não precisam? É claro que eles precisam, e a ordem de Deus é irmos. Filipe estava num contexto totalmente urbano, o trabalho dele ali, né, indo de vento em popa, e de repente o Espírito Santo fala, agora você vai para o deserto, e ali você vai encontrar um eunuco. Um eunuco? Eu vou sair da minha rota aqui, de um trabalho, né, aqui urbano, para ir me deter com um eunuco? Sim, porque eu quero salvar. Ele chega ali, o que ele está fazendo? Adorando outros deuses? Não, ele estava lendo a Bíblia, Isaías, só que ele não entendia. Aí Filipe falou assim, eu posso te explicar, então entra aí e me explica. Esse eunuco se converte, ele é batizado, nunca mais se fala dele. Esses são os planos de Deus. Se você pensar na sua própria vida, onde você estava quando Deus te chamou? Eu estava no bar, bebendo todas, cantando Mulher dos Outros. Quando Deus, o Espírito Santo, me convenceu de que eu estava no lugar errado. E para ali eu nunca mais voltei. Com isso foi entre 18 e 19 anos, me tornei um missionário desde então, e tenho servido o Senhor nos últimos 22 anos. Deus tem as suas formas maravilhosas, e essa foi a que Deus escolheu para Lídia. Então não existia ali nenhuma sinagoga, porque para ter uma sinagoga você tinha que ter pelo menos 10 homens, e nem 10 homens judeus tinha para que tivesse ali, então, uma sinagoga, né? A Lídia era uma mulher de posses, era uma mulher que ela era vendedora de púrpura. Tiatira, onde está Tiatira? Lembra das 7 igrejas? Tiatira? Estava na onde? Onde fica Tiatira, meus irmãos? Mas fica onde? Na Ásia Menor, ou seja, Deus tira Lídia da Ásia Menor, leva ela para a Europa, porque ela pensou, olha, Tiatira, tudo bem que lá também eu tenho mercado, mas eu posso vender mais na Europa. Ela vai para lá para tentar ganhar dinheiro, né, sustentar a sua família, e ali ela tem encontro com o Evangelho. Hernando Dias Lopes, ele fala uma coisa interessante nesse vídeo dele, ele fala assim, olha, nós estamos tão preocupados
com o futuro dos nossos filhos, academicamente, profissionalmente, mas nós não estamos tão preocupados com o futuro deles espiritual. Por quê? Porque riquezas você ganha e você perde. Mas a salvação em Cristo ela é eterna. E se isso tem valor para nós temos que ter uma ação. Eu me lembro que quando começou a vir esse desafio do visto, eu comecei a me questionar, falei, Senhor, era o meu sonho um dia ter uma casa, ter um lugarzinho que eu pudesse dizer, esse é o meu lugar, e agora eu vou investir 108 mil reais. E uma coisa que me veio na mente é, se você tivesse uma das suas filhas no hospital, à beira da morte, e você tivesse 108 mil reais na sua conta, você investiria tudo isso nelas? Aí, Senhor, eu investiria isso e muito mais. Ir para os semáforos, eu sei lá o que eu faria, para salvar a minha filha. E a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Será que nós estamos dispostos a investir a nossa vida, os nossos recursos, para que pessoas sejam salvas? Paulo estava disposto. Ele investiu tudo, investiu sua vida. E nos deixou riquezas aqui, que até hoje nos traz tantas bênçãos. Em Atos 6 e 7, não preciso abrir lá, a gente vai ver que Lídia, então, era de Tiatira, situada aí na Ásia Menor, e aí eu quero perguntar para vocês, quem conhece a mente do Senhor? Ninguém conhece a mente do Senhor. Deus tem os seus planos, Deus tira Lídia da Ásia Menor, leva ela para a Europa, e ali ela tem encontro com o Evangelho. Os ingleses falaram, olha, você vai vir para cá, você vai trabalhar conosco, vai nos ajudar, vai nos ensinar a evangelizar. Um dos presbíteros, que é o que começou a igreja, falou assim, Ronaldo, me promete que você vai vir para cá e vai nos ensinar a evangelizar. Pastor William que o diga, né, a luta que foi para a gente fazer essas oficinas, esses cursos de evangelismo aqui na região. Graças a Deus, agora temos agenda marcada até o final do ano. Se a gente não for para a Inglaterra até lá, temos agenda até o final do ano, mas foi difícil convencer o povo. E ali na Inglaterra eles estão falando, olha, por favor, nos ensine a evangelizar, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Lídia era temente a Deus, uma mulher temente a Deus, mas ainda ela não conhecia o Cristo. Não basta alguém ser temente a Deus. Muitos europeus são tementes a Deus ainda. Muitos europeus ainda vão à igreja, mas eles não conhecem o Cristo verdadeiro. Hoje de manhã eu falei aqui que 46% dos ingleses cristãos professam não acreditar na ressurreição de Cristo, nem tampouco na literalidade da palavra de Deus. Para eles é um conto de fada, como qualquer outro. E aqui em Romanos 10:12 diz assim, como virão se não há quem pregue? Como virão se não há quem pregue? Lídia estava ali vendendo os seus comércios, tendo o seu comércio, tendo sucesso no seu trabalho, né? Para aqueles que dizem que isso é coisa nova, né? Essa conquista da mulher trabalhar, Lídia já trabalhava, né? E ela aqui que sustentava a casa, né? Você vai ver outros fatores também que nos afirma isso, né? Provérbios 31, a mulher virtuosa, a mulher que levanta cedo para trabalhar, né? Então, ou seja, Lídia era uma mulher trabalhadora, mas ainda não conhecia o Evangelho, né? Mas se não tiver alguém para ir e pregar o Evangelho, como que essas pessoas vão se converter? Aí você fala assim, pastor, mas tem muitas pessoas no Oriente Médio que estão tendo sonhos e visões, mas elas precisam de um missionário. Elas vêm para os missionários e falam assim, olha, eu tive um sonho, como aconteceu aqui entre os indígenas brasileiros, né? Um indígena passando ali por momentos de dificuldade, né? Eles tinham esse hábito de, quando eles estavam passando por esses momentos de dificuldade, eles tomam um cipó lá e eles morrem asfixiados, né? A oxigenação do sangue vai embora e eles morrem. E aí ele estava indo para o meio do mato para tomar esse cipó, e ele teve uma visão de um indígena, vestido como ele, com uma voz como de um guerreiro, e dizia para ele assim, olha, você não precisa se matar, porque eu morri por você. Ele volta para os missionários e fala assim, olha, Jesus não é como vocês mostram nessas fotos aí, esse Jesus loirinho. Ele é como eu, ele se veste como eu, ele tem a pele como eu, e ele fala como um guerreiro. E ele me deu essa visão, ele fala, esse é o Jesus, e ele se converte em toda a sua casa, ele começa a evangelizar outras aldeias, e muitos hoje têm ouvido falar do evangelho através desse um indígena. Mas alguém teve que ir lá e falar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E terceiro, é Deus quem converte os corações. A Bíblia diz aí que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia.
a menos que o Espírito Santo de Deus convença essas pessoas, o nosso trabalho será em vão. A gente vê hoje muito trabalho de coaching, né, sendo feito aí nas igrejas, e muitas pessoas estão lotando as igrejas estão igrejas lotadas, abarrotadas, e a gente pensa que a presença de Deus está ali. Mas muitas vezes é questionável, né, essas táticas que essas pessoas têm usado, porque o que transforma a pessoa, o que convence o homem do pecado e juízo é o próprio Espírito Santo. Antes de ser batizado, então, Deus converte o seu coração, e este é um trabalho que somente Deus pode fazer na vida de alguém. João capítulo 6, versículo 44, diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A menos que Cristo traga essa pessoa, a menos que Cristo convença essa pessoa através do seu Espírito Santo, muito difícil que essas pessoas virão. Muitas pessoas falam assim, mas o trabalho na Europa é muito difícil. É muito difícil. É desafiador, mas o mesmo Espírito que age lá é o mesmo Espírito que age aqui. Lá são 62 mil alunos vindos de todas as partes do mundo. Vocês viram ali nas fotos ali, né? Tudo muitos com cara de asiáticos, mesma coisa do Canadá, né? Muitos asiáticos. É o que Deus tem feito. Deus tem trazido essas pessoas, os diásporas, para esses países, e daí eles têm contato com o Evangelho, como aconteceu lá em Atos, né? A gente vê que ali tinha 16 nações reunidas, essas pessoas se convertem, então elas voltam para os seus países, e elas proclamam o Evangelho, e a igreja começa a crescer. Na Europa, da mesma forma, muitos têm vindo para ali, né? São 62 mil alunos só em Newcastle, nessa cidade onde nós vamos trabalhar. Essa igreja que vocês viram aí, todo ano eles têm 50 alunos que vão ali e participam ativamente dos seus cultos. Muitos deles retornam para casa e poucos ficam ali, mas o evangelho foi com eles, né? E é o que Deus vem fazendo aqui na vida de Lídia. As marcas de uma conversão, então, ela vai gerar o quê? Generosidade e hospitalidade. Algo que tem sido esquecido, infelizmente, em nossas igrejas. Generosidade e hospitalidade. Hospitalidade é o ministério que Deus nos chama como igreja. E aí, interessante que a primeira coisa que ela faz, quando ela se converte ali, a gozo na sua casa, ela constrange Paulo. Por que ela constrangeu Paulo? Porque Paulo já vinha sendo atacado, muitas vezes, por fazer mau uso dos recursos que a igreja estava investindo nele. A gente vai ver isso em 1 Coríntios 9, né, ele defendendo o seu ministério. Provavelmente ele falou, não precisa, a gente dorme na praça mesmo, a gente dorme em qualquer lugar. Falei, não, ela os constrangeu a isto, né? O primeiro, muitas vezes a igreja tem esquecido esse primeiro amor que vai falar para nós lá em Apocalipse 2, versículo 4, né, a igreja de Éfeso, né, eles eram bons em muitas coisas, mas eles tinham esquecido o primeiro amor. Então Deus fala para eles, olha, mas uma coisa eu tenho contra vocês esqueceram do primeiro amor. Eu me lembro de quando Deus me converteu meu coração. Eu era apaixonado por missões, eu era apaixonado, eu queria falar de Cristo. A gente virava a noite falando de Cristo, ia para esses carnavais todos, evangelizava, e pessoas se convertiam, abraçavam aquelas pessoas. Só com o passar do tempo, né, a gente vai ficando mais como se diz, mais sensível a essas coisas, né? Então o cheiro vai se tornando mais difícil, mas eu me lembro no primeiro amor, a gente ia evangelizar prostitutas e homossexuais, assim, na virada da noite, eles choravam, eles falavam assim, olha, ninguém nunca veio aqui fazer isso por nós, e nós estávamos ali. Eu creio que a maioria de vocês foi do mesmo jeito, quando vocês tiveram aquele primeiro encontro com Cristo, aquela paixão, mas com o tempo a gente vai se acostumando, e vocês vejam o que aconteceu com a Europa, eles se acostumaram com o luxo, olha as igrejas estrutuosas que eles tinham. Agora, de que serve essa igreja? A igreja ela só tem uma razão se ela cumpre a sua missão, que é de fazer discípulos, que é de evangelizar. Então, a conversão deve conduzir à proclamação do evangelho. Após a conversão da mulher samaritana, é interessante porque a Bíblia diz que os discípulos tinham saído para comprar alimento para Jesus, né? E para eles, quando eles voltaram, eles viram Jesus ali conversando com a mulher samaritana. E a Bíblia diz que eles cutucavam um ao outro e falavam assim, o que ele está fazendo conversando com a mulher samaritana? E é interessante que o texto fala assim, olha, quanto à mulher samaritana, ela deixou o seu cântaro e foi proclamar. Ela foi lá e olha, venham ver o homem que disse tudo o que eu sou. Ele revelou tudo o que eu sou. Então, ou seja, os discípulos estavam mais preocupados com os fatores culturais. Homem não conversa com mulher, quanto mais samaritano, esse povo idólatra.
do que realmente a salvação daquele povo, né? E Lídia, da mesma forma, ela automaticamente, ela agiu com generosidade, abraçou aqueles missionários, acolheu aqueles missionários. Eu gosto muito da história da mulher sunamita, né, lá em Reis, com Eliseu. Eliseu não era um homem que tinha grandes necessidades, porque ele era achegado do rei, do exército, do chefe do exército. Mas ela fez uma casinha para o missionário lá em cima, e por causa disso Deus abençoou com o filho, depois tirou a vida desse filho, deu a vida de volta para esse filho, depois o profeta alertou ela que haveria uma grande fome sobre toda a terra, ela foge, vai 7 anos morar com os filisteus, depois ela volta para casa para reaver a sua terra, chega ali para conversar com o rei, Geazi, o servo de Eliseu, estava conversando com o rei pergunta, quais são os grandes feitos de Eliseu? Ele fala assim, olha, ele ressuscitou o menino. Né? Muitas vezes a gente não entende por que acontece algumas circunstâncias na nossa vida, por que matou o menino, gente? Agora entendemos, né? Ele ressuscitou o menino. Na hora, quem entra? A mulher sunamita. E ele fala, olha, essa mulher aí, ó. A Bíblia diz que o rei chama ele, então, ela de lado e indaga aquela mulher, e ela fala, é isso mesmo. A Bíblia diz que o rei pega, então, um dos seus servos ali, um dos seus oficiais, agora você vai voltar lá na terra dela e você vai reaver tudo o que é dela, de quando ela saiu até agora com reajustes. Tudo isso porque ela teve um ato de generosidade para com o servo do Senhor. Não é puxando sardinha para o nosso lado, porque Deus cuida de nós. A minha preocupação é com a igreja do Senhor. Minha preocupação é como a igreja brasileira vai crescer daqui para frente, se nós não voltarmos ao nosso primeiro amor. Uma igreja cristã, então, ela tem que agir em generosidade. 2 Coríntios 8, né? Aí vai falar sobre essa igreja da Macedônia. No meio da sua pobreza, eles superabundaram em generosidade. Que muitas pessoas falam assim, olha pastor, quando minha situação financeira melhorar, eu vou participar do seu ministério. Na minha listinha lá mental, já deleto aquela pessoa. Ou seja, ela nunca vai ter as suas condições. A Bíblia diz assim, aquele que diz que não tem, até o que ele diz que não tem, lhe será tirado. Ou seja, todos nós temos alguma coisa para dar. Todos nós temos algo a colaborar com a missão de Deus. Eu não tenho recursos, mas como eu posso colaborar com essa missão? Eu não tenho recursos, mas eu quero ser um missionário. Eu creio que Deus vai levantar muitos outros missionários, como tem levantado, 200 missionários sendo treinados neste exato momento da igreja presbiteriana. Muitos vindo de outras organizações para a nossa igreja presbiteriana. E isso é bom, é bênção de Deus para nós. Porque quer dizer que a igreja está cumprindo o seu mandato. E lembrando que é em Jerusalém, Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Isso tem que ser feito simultaneamente. A igreja tem que trabalhar localmente, a igreja tem que trabalhar nas cidades próximas, nos outros estados, nos outros países. E isso tudo tem que ser simultaneamente. E como nós podemos fazer isso? Quando nós participamos com os missionários, com aqueles que estão indo até os lugares onde nós não podemos ir. Né? Muitas pessoas falam assim, mas ir para a Europa é fácil. Vai para a Europa, então. Né? Recentemente, a gente teve um casal de missionários da PMT que foram lá para a Inglaterra e não aguentaram ficar. A esposa falou, eu não vou ficar aqui, eu não quero ficar aqui. A gente tem essa ideia, né, de que o país de primeiro mundo é o melhor lugar para se estar. O melhor lugar para se estar é no meio do seu povo, falar a sua língua, comendo a sua comida. Você vai para um lugar, né, na Romênia mesmo, a gente na fila de supermercado ali, demorava alguns segundos, o romeno batia ali o carrinho no nosso pé ali, doía, e a gente olhava para trás, ele só levantava o ombrinho assim, tipo assim, você está demorando demais. Irmão, nessa hora aí que você vê que você é crente mesmo, né? Meus irmãos, como aplicação, né, essa ordem é de irmos a todo mundo, essa ordem é para todos nós. A igreja precisa enviar missionários, a fé só virá com a pregação do Evangelho. E, né, isso, por último aqui, somos apenas instrumentos, Deus quem dá o crescimento. E aí, para a gente terminar, gostaria de ler em 1 Coríntios 3, versículos 7 e 9, 1 Coríntios 3, 7 e 9, diz assim, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós.
Ou seja, nós não somos nada. Eu não sou nada. Mas você tem 22 anos. Não é nada. Nós somos simplesmente instrumentos de Deus. É Deus que dá o crescimento, é Deus que transforma as vidas, mas nós plantamos, nós regamos, nós cuidamos da igreja do Senhor e Deus é quem dá o crescimento. E a Bíblia diz também que nós somos cooperadores, não somos mantenedores. Vamos cortar isso da nossa listinha, né? Nós não somos mantenedores dos missionários, nós somos cooperadores com os missionários. Cooperar quer dizer, você faz a sua parte e eu faço a minha. Então, se você entendeu isso, né, ore, busca de Deus. Deus, como eu posso participar da missão dos missionários da nossa organização? Como eu posso participar? É orando? É contribuindo? É indo? Ou fazendo todos eles? Né? Então, que você possa pensar sobre isso e que Deus possa falar no seu coração. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é quem nos convence do pecado, do juízo, Deus. Que o Senhor, Deus, transforme os nossos corações, Deus. Que a nossa igreja, Deus, seja uma igreja viva, Senhor. Que seja uma igreja operante, uma igreja, Senhor, que prega, ó Deus, o Teu evangelho, ó Deus, em todo o mundo, Pai. Ó Deus, seja, Deus, indo, seja contribuindo, seja orando, Deus, algo nós podemos fazer, Senhor. Ó Deus, não nos deixe, Deus, sermos achados, ó Deus, como servos inúteis, que só faz aquilo que manda, Senhor. Ó Deus, mas nós fazemos, ó Deus, aquilo que o Senhor designou para nós, ó Deus. E nós fazemos, ó Deus, aquilo que nós precisamos fazer, ó Deus, que é pregar, que é discipular, ó Deus, as nações da terra, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe e, ó Deus, e nos ajude, Deus, a crescermos cada vez mais, ó Deus, para glorificar o Seu nome em toda a terra, em nome de Jesus. Amém. No final, a gente vai ter esses imãzinhos de geladeira, se você quiser, um por família, porque a gente não tem muitos, mas você coloca lá na sua geladeira, tem nosso contato, ore por nós, e a gente vai estar em contato com vocês, para que vocês possam estar a par do que Deus tem feito em nossas vidas. Deus abençoe, obrigado ao pastor, obrigado a todo mundo aí que fez parte desse projeto e que tem feito parte desse projeto missionário. Que Deus abençoe.